tratando. Você sabe, por exemplo, do que você precisa. E você sabe dos valores que pode ser praticado no mercado. E o grande problema é isso. Porque, na verdade, eu já estou entrando aqui nos pormenores, mas quando a gente vá para uma pessoa, para um produtor, para uma pessoa que escreve projeto, na conversa com você, ele sabe se o seu projeto é bom ou não. E ele sabe se você vai ganhar ou não. E aí o que ele faz? Ele compra a sua ideia. Ele vende a sua ideia. E ele ganha com isso. Então, o grande problema que a gente tem hoje no estado de Goiás e no Brasil é o seguinte: existem produtores que estão cobrando 50% do valor do projeto. 50% do valor do projeto. Eu não estou mentindo, eu provo. Então, você imagine um artesão que está participando desses editais da PNAB, por exemplo, e ele vai ganhar 5 mil de prêmio numa prefeitura pequena, né? E olha que não é qualquer prefeitura que paga 5 mil. Eu estou dando só um exemplo, porque tem prefeitura que está pagando 400, 300, é um prêmio. R$300 é um prêmio. É um absurdo, mas é. Mas você pega aí uma prefeitura pequena, por exemplo, igual uma prefeitura mais ou menos, né, igual Rio Verde, que paga 5 mil, 7 mil por um prêmio, para um artesão, por exemplo, para um mestre da cultura popular, e o cara que escreveu esse artesão, esse mestre, ele pega 50%. E o que ele fez? Cadê o dinheiro do mestre? Cadê o dinheiro da artesã? Como é que ela vai continuar o trabalho dela? Então é nesses pormenores, é nessas brigas todas que vocês já sabem também, é que a gente quer conversar um pouquinho então sobre o projeto. Mas antes de tudo eu queria um pouco dizer para vocês quem eu sou, né? Eu particularmente conheço poucos do que estão aqui, ou poucas, né? Eu tô bem aqui, gente, é para ficar aqui, né? O povo falou que é para mim ficar na luz, eu fico escondendo. Mas eu tenho que mostrar pro povo ali, então vocês dão um jeito aí. Consertem aí. Então, gente, olha, eu sou filósofo, estudado, passei muitos anos na faculdade, quase 5, formado em filosofia, formado também em produção cênica, jornalista também, pedagogo, e também sou mestre em performances culturais pela Universidade Federal de Goiás. Sou mestre lá nas performances, o meu objeto de estudo foi acessibilidade cultural. Então, eu tenho uma especialidade em discutir acessibilidade, em discutir como que isso funciona, como que os nossos projetos culturais podem ser acessíveis, de que forma a gente pensa isso já na escrita do projeto. Então, esse é um pouquinho do que eu sou. Eu também faço parte de um ponto de cultura, que é de Trindade, que é o meu ponto de cultura. Nós nascemos lá também há 24 anos, olha só que bacana. E o nosso ponto de cultura se chama Centro Cultural da Juventude. É um ponto de cultura que se desenvolveu e acabou trabalhando muito com teatro infantil. Então, com o ponto de cultura, nasceu-se a companhia Flor de Cerrado, que trabalha com teatro infantil, que circula e que hoje busca o seu sustento na arte também. Então, a grande maioria dos nossos projetos é patrocinado, ou é sustentado, melhor dizendo, pelas atividades que a companhia teatral faz. E o que ela faz? Vende os seus espetáculos. Então, a gente vende para a iniciativa privada, a gente vende para a escola, a gente vende para o Sistema S, a gente vende para o Flamboyant da vida, a gente vende para um Bougainville da vida, para quem mais? Para quem quiser comprar. E agora a gente está tentando expandir também para essas empresas que estão em Goiás, ligadas muito à questão do minério, à questão das hidrelétricas. Então, a gente tem conseguido vender para esse povo também. É um povo que paga bom, vocês precisam de ver. E eu também, gente, por participar dos pontos de cultura também, existe uma articulação, tanto nacional quanto estadual. Então, por ser representante aqui no estado de Goiás, eu fui eleito pelos meus pares para ser o que eles chamam de representante de Goiás na Comissão Nacional. Então, eu sou um dos goianos que está nessa Comissão Nacional dos Pontos de Cultura e, por conta disso, também, então, eu avalio alguns projetos de pontos de cultura, também faço parte de uma comissão nacional, que é a comissão de certificação, que é quando você sobe o seu material lá no sistema e aí cai nas nossas avaliações e a gente avalia se você pode ou não ser certificado como ponto de cultura. Então, a gente é 24 no país, eu sou um deles que faz esse trabalho junto com o Ministério. É bipartite, né? Então, o mesmo tanto que tem da sociedade civil, tem um tanto do governo federal. E não ganha nada também não, tá, gente? É tudo voluntário. Mas eu faço com gosto, porque eu acho muito interessante. A gente vai falar também sobre isso, sobre cultura viva. Então, é mais um pouquinho para vocês conhecer, saber quem é que está falando, saber o que eu faço, como eu faço.
Eu tenho uma produtora cultural também, a gente escreve projetos também, a gente desenvolve atividades culturais também. Então a gente tem trabalhado muito na cultura popular por conta da rede dos pontos de cultura. Tem trabalhado muito em Goiás, no Mato Grosso, no Paraná, Minas Gerais, porque o pessoal tem chamado a gente para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do jeito que a gente escreve, como a gente escreve. E a gente tem ganhado alguns projetos aí a nível de Brasil também. Então, a gente entra no nosso tema central hoje, que é captação de recursos públicos e elaboração de projetos, né, para a cultura popular. É bom entender que a ideia é fazer trabalho de gestão cultural. Eu acho que vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês, gestão cultural. Tudo que a gente vai falar vai dizer respeito à gestão. E a gente vai poder aprofundar isso mais tarde também. E aí a gente quer trabalhar, então, com os acessos, a questão dos editais. A gente também quer trabalhar com a sustentabilidade dessas iniciativas sociais, culturais, mas, sobretudo, tradicionais, tá bom? E aí, para a gente entender, a gente precisa se conhecer. A gente fala muito de cultura popular, a gente fala muito de grupos de culturas populares, mas a gente não se conhece, a gente não sabe o significado das coisas, a gente não sabe o que é cultura popular, a gente não desenvolve com a gente cultura popular. E toda vez que a gente fala assim, o que é cultura popular? A gente fala assim, cultura popular é o pessoal da quadrilha, é o pessoal dos catireiros, é o pessoal que trabalha com como é que chama aquele negócio? Já esqueci o nome, meu Deus do céu. Com as folias de reis e tal, e aí é cultura popular. Aí quando muito aperta, fala assim, e aí o coroa de pau entra junto. Nossa, ficou feio, né? Mas, enfim, a gente não consegue entender a riqueza que é a cultura popular. A gente sabe o que é, mas a gente não sabe dizer o que é. E aí é importante que a gente comece, então, a olhar para as nossas atividades culturais e tentar identificar ela nesses conceitos. Porque a gente começa a escrever projetos a partir de conceitos, a gente vai desenvolver projetos a partir de conceitos. E não são conceitos sozinhos, não são conceitos separados, não são conceitos que caíram do nada. E aí a gente tem que pensar que quando alguém escreve, alguém precisa entender. E se esse alguém que pega e não entende ou discorda de você, aí a coisa já começa a ficar complicada, já na cara quando o seu projeto chega. Então, não está bom aqui, né? Mas eu vou ler para vocês aqui. Olha, a cultura popular é uma das maiores riquezas brasileiras, presentes nos nossos saberes, das benzedeiras, das raizeiras, das parteiras, também nos cantos das folias, nos sambas, também nas congadas, nas rodas de capoeira e também nos festejos comunitários. Todo o festejo, todas essas ações que a gente desenvolve na nossa comunidade, ela passa a ser popular. E principalmente se a gente traz essa cultura popular para dentro da roda. Então eu trouxe para vocês pessoas que talvez a gente nunca fale sobre elas, sobre as benzedeiras, sobre as raizeiras, sobre as parteiras. Quantos de nós aqui não foi, por exemplo, numa benzedeira do bairro? Né? Eu lembro como se fosse hoje, mamãe falar assim, vamos levar você lá na Dona Chile que o negócio seu é espinhela caída. Vamos lá que dá certo. Nós vamos fazer uma prova, vamos lá na Dona Chile que a Dona Chile resolve. Fulano tá com isso. Não, vamos lá na Dona Chile que a Dona Chile resolve. Ou então no dia que a Dona Chile não atendia porque ela estava dizendo ela que estava muito cansada, que tinha feito alguma coisa para alguém e ela cansou. A gente via muito isso. Como a gente via também a questão das raizeiras, né, que era muito comum também nos nossos bairros, né? Todo mundo tem uma avó, uma tia, alguém que trabalha com raiz, que te dá indicativo de um remédio, que te dá indicativo de um chá, ou para descansar, ou para relaxar, ou para curar determinada enfermidade. E a gente foi se perdendo isso aqui em Goiânia. A gente foi se perdendo, foi se perdendo. Os grandes bairros sempre tinha alguém que fazia isso, né? Lembra das farmácias que a gente chamava de farmácia popular? Na verdade, era a casa de um desses raizeiros. Era a casa de uma dessas raizeiras, de uma dessas benzedeiras, e que a gente também foi excluindo também, né? As parteiras, eu não tive contato com as parteiras, né? Mas a gente vê muita gente falar sobre elas, né? A gente vê muita gente comentar, falar, e hoje elas estão voltando com muita força, sobretudo no nosso interior goiano. Então você vê vários grupos de parteiras, parto humanizado, tudo isso parte da ideia de parteira.
E aí a gente precisa entender e valorizar e reconhecer esse povo também. Mas tem gente que não está aqui. E quem são esse povo que não está aqui? Então você tem lá um trovador na sua comunidade, você tem um senhor que gosta de contar causo, você tem uma senhora que gosta de cantar, que canta as músicas antigas, as brincadeiras antigas de roda. Percebem isso na comunidade de vocês? Enxergam isso na comunidade de vocês, no círculo de vocês? E quem mais a gente pode trazer? E aí a gente não está falando só de culturas que são antigas, não. A gente pode falar de gente nova também. Por exemplo, os pequenos quadrilheiros que estão chegando agora, a galerinha que se reúne lá para a quadrilha. A gente pode falar do grupo de dança, por exemplo, do hip hop, que está lá na praça, todo dia passa na sua porta para ensaiar. Ou que ficam lá na praça até horas da noite, ensaiando o mesmo passo, para poder acertar. A gente pode falar de outros grupos também, por exemplo, que está na nossa comunidade, como as pastorinhas, como o pessoal que trabalha com canto, coral. Então a gente vai levantando aí vários mestres, vários nomes, várias pessoas, que é muito importante a gente dizer. Então essas práticas todas, elas preservam o patrimônio vivo. Ou seja, aquele patrimônio que está ali na nossa comunidade, que está ali na nossa casa. Eu não estou pedindo para vocês saírem do lugar de vocês e ir para um lugar onde tenha. Eu estou pedindo para que vocês olhem o universo de vocês, a realidade de vocês e percebam isso, né? E aí a gente vai poder levantar, então, os chamados agentes culturais. E aí eu quero que vocês escrevam isso na apostila. Todo mundo já está com a apostila? Então você vai escrever em algum lugar aí, em letras garrafais, agente ou agentes culturais. E aí você vai e coloca uma interrogação nele para mim bem grande assim, ó. Que já já nós vamos falar. E olha só, e aí é que esses agentes culturais é que vão enfrentar diversas dificuldades para poder encontrar esses editais, para poder participar desses editais, para poder trabalhar o financiamento, para poder trabalhar a elaboração dos projetos. Então, de que forma esse grupo, essas pessoas, elas vão ter acesso a esses recursos? De que forma a gente vai poder manter viva essas atividades? E aí a gente não tem outro jeito senão tentar participar daquilo que já está dado. E aquilo que está dado é os editais, e a gente vai poder falar deles amanhã, eu acho. E aí eu quero explicar para vocês que diabo é esse que é o edital, de que forma é essa que a gente vai poder desbruçar em cima deles. Mas hoje a gente vai ficar numa parte bem conceitual para a gente poder entender, para a gente poder se conscientizar da onde a gente é, como a gente vive, porque é isso que interessa aos editais. É isso que interessa ao certame, quando a gente fala. É o seu trabalho que nos interessa. E talvez o que está difícil é você transformar isso de forma que eu entenda. De forma que o parecerista, por exemplo, vai entender o seu projeto. De forma que ele vai ler e vai dizer, agora eu sei o que ela quer estar dizendo. Porque senão a gente vira um amarranhado de coisa, né? Então essa formação, ela foi construída, ela foi pensada para fortalecer então essas ferramentas. E é claro, a gente quer ampliar essas oportunidades e na medida do possível também a gente quer subsidiar e ao mesmo tempo também a gente quer trazer esses saberes tradicionais e territoriais para dentro dessa sala. Para que a gente possa discutir junto. Então a ideia é que a gente vai fazer junto. A ideia é que no final dessa semana você saia daqui com um projeto rascunhado. E aí a gente vai ter várias atividades, a apostila vai trazer isso. Então vocês vão ver que a apostila ela é muito curta, mas ela traz coisas essenciais. E aí vocês vão poder guardar ela como um livro de bolso, porque toda vez que você tiver uma dúvida, você vai poder olhar nela e vai poder dizer, olha, foi isso que a gente viu, foi isso que a gente falou. E vocês vão poder ampliar cada vez mais essas ações também. E olha só, gente, toda vez que a gente fala de cultura, a gente pensa que é uma coisa bem longe da gente, né? Toda vez que a gente vai trabalhar com cultura, fica aquela mesma palavra da cultura popular, né? Então, o que é cultura? Né? De que forma a gente trabalha a cultura? Quando a gente está em uma negociação, por exemplo, de frente da vereadora, e eu acredito que ela faz muito isso mesmo, as pessoas falam assim, eu faço um projeto cultural lá na minha cidade, no meu bairro, na minha comunidade. Aí a vereadora já pensa assim, tá, e o que é que você faz? Ela, não, eu faço algumas ações lá com o povo. E aí a gente começa a perguntar, e quais são essas ações?
Não, então, eu tenho lá um grupo que reúne umas senhoras, umas veinhas, e aí elas dançam um forró no final. Geralmente é essa conversa que chega dentro de um gabinete. Mas assim, imagina que a vereadora está escutando tudo isso e ela escuta mais do mesmo todo dia. É um grupinho de veinha que se reúne no final, dança forró e ela fica feliz. E será que é só isso mesmo que a gente faz? Será que é só isso mesmo que a gente desenvolve? Talvez um outro chegue e fale assim, não, eu tenho um grupo lá de crianças, e aí eu atendo essas crianças no contraturno escolar, e aí eu dou uma comida para ela, no final do mês eu dou uma cesta, quando tem o agasalho, eu dou o agasalho, quando eu consigo algumas coisas lá no VG, eu entrego para o VG, da UVG eu entrego. Aí se eu sou o vereador, eu penso assim, cadê a cultura, que até agora não chegou, né? Só ficou na assistência social. Ela entregou cesta, ela entregou comida, ela entregou o trem da UVG, mas e a cultura? Cadê? A gente não está dizendo que não tenha que fazer. A gente não está dizendo que a gente não vai deixar de dar a cesta. A gente não está dizendo que a gente vai deixar de dar o lanche para as crianças no contraturno escolar. A gente não está falando que a gente não vai entregar o casaco lá, o sapeca neguinho. Não é isso. Só que até agora você não me falou aonde que é o projeto de cultura que você quer. Qual que é a atividade cultural que você chama essas pessoas para poder participar com você? Ou para desenvolver com você? Entendem isso? Então a gente precisa entender direito, cultura então popular como direito e como política pública. E não há cultura se não tiver política. E não há política se não for pública. E aí, quando eu vejo alguns atores, algumas atrizes, fazedores de arte e cultura, né, agentes culturais, falando que não gosta de política, então ele também não gosta de cultura. Porque não existe jeito de fazer política, ou melhor dizendo, de fazer cultura, se não tiver política. E aí, gente, esquece política partidária. Como um bom filósofo que sou, que estudei, política está muito além de A e B, de C, de P, de B, é muito mais do que isso. Só que quando a gente trata a cultura como um direito, aí a gente vai entender que a gente está que a gente está dentro de uma Constituição Federal que nos garante a cultura como direito, que nos garante um lugar de destaque nesse direito e que nos garante acessar recursos. Percebe que aqui até agora a gente não falou de cultura, a gente só falou de direito. Então nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, nós temos direitos de poder usufruir dessa cultura. E aí é que vem o golpe de mestre. E aí é que a gente começa a responder o que é um agente cultural. O agente cultural é justamente essa pessoa que pega a ideia e transforma isso num projeto. É aquela pessoa que está lá na comunidade e que viu que aquilo ali pode virar um projeto. O encontro das senhorinhas que no final da semana, que no final do dia dança o forró, pode ter mais coisa do que só dançar o forró. Pode ter um encontro de partilha, pode ter um artesanato. Esse artesanato eu vou ensinar, eu vou passar. Esse artesanato eu vou fazer uma feira, eu vou fazer dinheiro, já é economia solidária, mais outra política. Esse artesanato também pode ser social, porque as senhoras vão sair de casa, a grande maioria delas depressiva, a grande maioria não tem com quem conversar, então elas encontram ali naquele ambiente um lugar seguro para troca, para partilha, para negociar, para poder vender, para poder ensinar, para poder lembrar dos tempos antigos, né? Quem quiser depois, toda sexta-feira lá em Hidrolândia tem um encontro das meninas das fiandeiras. É o melhor encontro do Goiás. Além de tudo, termina com lanche. E aí cada um leva um trem, você sai de lá, você não sabe o que você comeu. Porque é tanto trem que essas mulheres levam, que elas não dão conta de comer. E a grande maioria é diabética. Eu não sei como é que elas fazem, mas tudo bem. Mas a gente compra elas, leva para casa, que as faz a gente levar. Mas olha só, então a gente está falando de cultura e a gente tem um público bem específico. A gente quer falar de uma cultura popular. A vereadora disse aqui, olha, o nosso prefeito está muito preocupado com os grandes eventos, com a pecuária, com a Marcha para Jesus, que eu não sei o quê. Mas e a cultura popular que nós começamos a falar sobre ela? Cadê, por exemplo, os grupos de folias de reis aqui de Goiânia? Você não vê mais. E quando você vê o encontro aqui em Goiânia, por exemplo, da folia de reis, que é obrigatório a prefeitura fazer, né, porque é uma lei,
a gente vai perceber que a maioria dessa galera já não é mais de Goiás. A maioria da galera traz gente de Minas, traz gente do Mato Grosso, traz gente de fora, sanfoneiro, zabunzeiro. O pessoal vem tudo de... Ah, mas por que não? Porque minha família foi embora, não tem mais ninguém, então eu trouxe a quadrilha de não sei da onde. Eu trouxe a folia de não sei... Vocês podem perguntar, a folia não é mais de Goiânia. Ela não está mais em Goiânia. E quando você tenta reunir a galera, aí é uma confusão maior ainda. Fora, né, os que já se foram também, né? Porque a gente também não conseguiu repassar isso para as crianças. A gente não vê folia de reis, por exemplo, nas escolas mais. Eu me lembro quando eu era criança, a gente recebia uma folia de reis na nossa escola, num bairro muito pequenininho, chamado Jardim Califórnia, lá em Trindade. Ele era o último bairro de Trindade. Ele era o último bairro de Trindade. Hoje ele está no meio de Trindade. Mas na minha época, ele era o último bairro de Trindade. Depois de nós, só tinha as fazendas do Velhelão, que hoje já não tem mais. Já virou tudo como é que chama isso? Loteamento, casa e PPP e caixinha de fósforo. Faculdade. Então, assim, mas a gente era o último bairro. E eu me lembro da gente sair correndo, porque tinha uns palhaços que pegavam a gente, que dava chicotada na gente. E aquilo pra gente era a maior festa que tinha na escola, era quando aquele povo ia pra lá. Porque era o voto daquela folia, era rodo daquela folia passar pela escola. E a professora e a diretora e todo mundo parava para ver aquilo. Era muito mágico, era muito bacana. Hoje, primeiro que se a folia quiser passar na escola, ela não passa, né? Porque ela nem entra. Vai ter 10 mil guardas lá na porta, e se a tia for crente, piorou. Então, aí é que não entra mesmo. Aí acabou. Não é porque eu também queira falar mal de crente, né? Ainda mais que a gente está gravando, né? Eu tenho essa mania. Mas, enfim, esse povo tem uma mentalidade ainda muito pequena e que voltou a um passado e que não deixa as nossas tradições andarem. E por isso também estão ajudando a matar. Não só a culpa deles, mas a grande maioria é isso também. Olha, eu me lembro no dia de malhar o Judas. Quem nunca malhou o Judas, gente? No interior é a coisa melhor do mundo que tinha. Todo mundo saía. Parece que a cidade escurecia naquela época só pra gente ir lá. Meu pai levava nós lá e botava nós pra correr, pra falar que o homem tava lá vivo e ia bater em nós. E na verdade quem batia em nós era o próprio povo da rua. E nós malhava esse Judas e saía procurando esse Judas. Era a coisa maior do mundo. Melhor do mundo. Mas aí, voltando aqui à questão dos direitos culturais e da cultura popular, a gente precisa entender que não é apenas só uma tradição. A cultura popular não é só aquilo que virou tradição. Ela é muito mais do que isso. Ela é um movimento em construção, ela é coletiva e ela é a memória viva de um território. E aí ela pode ter sido construída há 50, 60, 70 anos, como ela pode ter sido construída agora por vocês, pela comunidade, né? Eu me lembro muito nessa época onde a gente morava, a gente levantava o mastro de São José. Porque lá era tudo São José. Então, do bar ao supermercado, tudo era São José. Então, para não chamar outro santo, a gente chamava o mastro de São José. A folia era de São José. A quadrilha era de São José. Tinha Santo Antônio, tinha São Pedro, mas tinha que ser a quadrilha de São José. Porque o padre queria e todo mundo gostava, então São José era São José. Só que o nosso São José não era qualquer São José. Tinha que ser o São José operário. Porque senão dava briga também. Porque era o patrono do trabalhador. Então a gente achava aquilo o máximo. Todas as crianças cresceram lá sabendo disso. E nós construímos lá toda essa memória. As crianças que lá viveram na minha época, todo mundo volta para a festa de São José. Operário. Porque tem um outro São José também, que dá briga. Mas enfim, nós voltamos lá porque é a memória viva nossa, da nossa comunidade, onde nós construímos ali, onde a gente viveu ali. Na escola, porque todo mundo era pequeno, a escola era pequenininha, todo mundo era muito, muito próximo ali. A minha vizinha era a diretora da escola, apanhei várias vezes porque ela contava para meu pai, enfim. A gente tem aqui, então, uma transmissão que é recriada de geração para geração. E que a gente vai repassando isso. E aí, eu quero que, toda vez que eu falar isso para vocês, eu quero que vocês olhem para a realidade de vocês. A minha eu estou contando aqui. Mas e a realidade onde você está? E o território onde você está? Como que é? Que cultura é essa que vocês desenvolvem lá? Que trabalho é esse que vocês estão fazendo lá? O
que é de tradição? O que tem passado de geração para geração? E outra coisa, o que é memória viva nossa? E aí, gente, quando a gente fala de memória viva, a gente está falando de pessoas mesmo. Sabe? De senhores, de senhoras, de mestres e mestras, de pessoas que contam a história, que levantam a história para a comunidade. Aí seja a história do bairro, seja a história da associação do bairro, seja a história da sua associação, do seu movimento. Quem são essas pessoas? Como é que a gente tem levantado essas pessoas? Como é que a gente tem olhado para essas pessoas? Que tipo de tratamento a gente tem dado para essas pessoas? Então, cultura popular, gente, tem que ter pertencimento, porque só participa da cultura popular quem se pertence a ela, quem se sente pertencente a ela. Ela tem que ter identidade, é claro. Eu não contei aqui a história para vocês aqui da quadrilha de São José. É estranho, não é? A quadrilha de São José? Não, a quadrilha de São João, São Pedro. Não, a nossa é de São José. Porque nós criamos uma identidade para ela. E aí a identidade do Coró de Pau é uma, da Cia Flor do Cerrado é outra, de outros grupos vão ser outra. Então a gente tem um pertencimento, a gente tem uma identidade e é claro que a gente tem memória. Né? Giovana começou aqui dizendo, olha, são 24 anos de história. Então são 24 anos de memória, de resgate, de valorização. E é claro que tem que ser inclusivo, né, gente? A gente tem que incluir. Não existe uma comunidade, uma cultura popular que exclui. Ela sempre vai incluir alguém. Seja ela de qualquer forma. Seja mais novo, seja idoso, seja de cabelo branco, seja de cabelo amarelo. Seja o que a pessoa quiser ser, a gente sempre vai incluir essas pessoas na cultura popular. Então, para vocês terem uma ideia do que eu poderia passar horas aqui trazendo vários teóricos para vocês sobre cultura popular, dizer o que é cultura popular, dizer o que isso significa, dizer o que é isso para as políticas públicas, dizer qual que é o entendimento de determinado teórico, ou dizer o que a cultura, enquanto instituição, pensa que é cultura popular. Mas eu trouxe para vocês talvez um mapa mais plausível possível para a gente entender o que isso acontece dentro da nossa realidade. Porque, eu repito, o que está em jogo hoje é o trabalho que você desenvolve e não o que você quer desenvolver. Uai, mas espera aí, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. Tudo bem. Hã? A luz, ir para a luz, vou para a luz. Oh, meu Deus, a luz. Mas a gente precisa entender que o que eu vou fazer tem que estar ligado ao meu território. Tem que estar ligado às minhas ações. Tem que estar ligado ao que eu já faço. Eu não posso propor algo diferente? Pode, deve, mas tem que estar ligado, tem que ter um link ali, tem que ter um umbigo ali. Não dá para você sair do 880 de uma hora para outra, não é assim que funciona. Não na cultura. E a gente vai poder falar sobre isso essa semana inteira, porque a gente vai e volta para entender isso. Então, gente, quando a gente fala de direitos culturais, é porque todas as pessoas têm direito a ter acesso. Mas elas também têm direito de produzir, elas também têm direito de preservar, elas têm direito de participar da vida cultural da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade. E elas também precisam ter acesso a essas políticas públicas, né? E aí, essas políticas públicas, elas devem, então, facilitar a vida dessas pessoas, ou seja, as nossas. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, a gente vai falar sobre o acesso à cultura, a gente vai falar sobre produzir cultura, a gente vai falar sobre preservar o patrimônio e a gente vai falar também de participar da vida cultural. Então, quando a gente fala de participação da vida cultural, é dizer que a gente também quer ser protagonista disso. Que a gente também tem algo para mostrar, que a gente também tem algo para fazer. E a gente também quer preservar esse patrimônio nosso, a gente quer também preservar aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente já caminhou, aquilo que a gente já viveu na nossa comunidade. E a gente, de alguma forma, precisa preservar isso. Seja valorizando os nossos mestres, seja guardando algum objeto que a gente tenha, um livro ou os livros, seja uma casa, né? Quantas casas aí que morou pessoas importantes para a nossa comunidade, né? E aí a gente precisa preservar isso, a gente precisa guardar isso de alguma forma. Então a gente pode olhar para as nossas comunidades também e ver isso, né? Não é só as casas do centro que precisam ser preservados.
né? Eu gosto muito de objetos antigos, de móveis antigos. Minha casa tem muito disso, meus espaços têm muito disso. E quando eu vou numa casa e que eu vejo um objeto desse, eu penso assim: essa pessoa valoriza o que é realmente verdadeiro, né? Então, assim, eu tenho roda de tear, eu tenho um telefone antigo, eu tenho tanta coisa. Minha casa é quase que um museu já. E aí, quando a gente fala de produzir, a gente fala do nosso processo criativo, do nosso processo de criar, do nosso processo de querer fazer, da nossa ideia que quer fazer, de como também esse fazer mantém viva a nossa tradição. Então, toda vez que uma folia de reis sai, ou seja, circula ou roda, é manter viva aquela ideia, aquele processo. Às vezes, hoje, com maior facilidade, que há algum tempo atrás, né, que a galera saía 30 dias andando a cavalo, com os burros, carregando tudo, quase que tudo, né? Desde a comida até chegar numa outra fazenda e tudo. Hoje a galerinha vai tudo de carro, vai de cavalo, vai de moto, né? E ainda vai com a carroça motorizada. Esses dias eu conheci lá em Lusiana uma carroça toda motorizada, com som e tudo. Ele, não, isso aqui nós vamos para as folias. Eu falei, mas não, quando acaba a reza, aí a gente solta o som. Aí o bagaço está pronto. Eu falei, tá certo, né? E o acesso é aquilo que a gente já falou, né? Que é a ideia da gente poder ter acesso aos nossos bens culturais, a participar desses bens culturais. E que tipo de acesso que a gente está falando? É só entrada grátis? Porque toda vez que a gente fala de acesso, né, a gente vê muito isso. Qual vai ser a acessibilidade que você vai dar para o seu projeto? Aí a pessoa vai lá, não, meus ingressos já é tudo grátis, já está valendo. E não é isso que a gente está falando. Quando a gente fala em acesso, gente, a gente está falando de proporcionar às pessoas um ambiente agradável, de proporcionar que a pessoa ela possa participar. Nem sempre ser grátis garante isso. Vocês querem um exemplo? Eventos no centro da cidade. Quem mora lá na região noroeste tem interesse de sair de lá, pegar ônibus e vir participar de uma atividade aqui? Quem mora, sei lá, mais na divisa lá de Aparecida de Goiânia, lá, né? Tem interesse de vir para cá e participar, trazer seus filhos para o teatro? Talvez. Muito difícil. Então, agora você imagina que se o meu projeto pudesse ir para lá, então por que eu não proponho projetos para lá? Por que eu tenho dinheiro e quero fazer o projeto lá no Teatro Goiânia e não quero fazer aqui na minha comunidade? É lógico que é importante, eu acho que é super importante, por exemplo, a gente que tem grupo de teatro sair, por exemplo, do interior, vir para um palco do Teatro Goiânia e apresentar no Teatro Goiânia. Tá valendo, mas vai ser tudo aqui mesmo. E a minha comunidade lá? E o meu trabalho lá? Né? Eu tenho um grupo que canta, que toca e tal, e aí eles vão tocar lá no Oscar Niemeyer lá, porque nós somos convidados para o Natal do Bem e a gente vai para lá. Aí a gente vai pegar o quê? Vai ter um ônibus para levar essa galera, aí a comunidade fica toda lá querendo saber como é que é a apresentação, e aí a gente leva meia dúzia de pessoas para ver essa apresentação, e a comunidade mesmo não teve uma devolutiva do nosso trabalho. Então, acessibilizar é muito mais do que ser gratuito. É muito mais do que, por exemplo, fornecer o lanche. Né? Tem gente que coloca isso no projeto também. Não, aí a gente vai proporcionar o lanche, a gente vai proporcionar isso e aquilo. Hoje em dia se discute até, por exemplo, se a gente pode, por exemplo, colocar vale transporte para determinados tipos de ação para a pessoa vir até o local onde a gente vai. Nem isso tem garantido mais. O grande problema do Brasil hoje no processo de formação, eu acho que vocês vão lembrar, que vocês também estão novos igual eu, mas um bom tempo atrás o governo dava formação para trabalho e pagava o CIDPAS, pagava o lanche e não sei o quê. Hoje o governo paga isso e a galera não vai. Pronto, aqui não vou nem citar, mas enfim, a gente precisa pensar em acessibilidade muito maior do que isso. E outra coisa, eu não vou dizer para vocês que também lá na comunidade, a comunidade vai aceitar o projeto também não, viu? Porque tem um projeto de convencimento, ó, e de pertencimento, lembra? Então, se a gente faz projeto lá, voltou? Voltou, aqui, ó. Se a gente faz projeto lá e a pessoa não se sente, não adiantou, não se sente pertencente, ela também não vai participar da sua atividade, por mais que seja.
Ela vai chegar cansada em casa, o sábado é o dia dela lavar a roupa, é o dia dela arrumar a casa, aí você vai me inventa uma atividade 3 horas da tarde e quer que a mãe lava todos os meninos, arruma roupa, lava sapato para ir para essa atividade, ela não vai. Você sabe por quê? Porque ela tem que lavar as roupas dela, arrumar a casa dela, para fazer uma janta de noite, para ela tentar descansar no domingo, porque ela também não vai descansar no domingo, a gente sabe que não vai. Então como é que ela vai numa atividade 3 horas da tarde? E aí, não é difícil a gente discutir isso, não. É só a gente pensar, por exemplo, como a escola. A escola faz N atividades e convida os pais. A grande maioria dos pais não vai. Por quê? Porque está trabalhando. E se faz final de semana, minha filha é o dia que eu vou descansar. Como é que eu vou na escola? Eu já faço muito que é lavar a roupa para esse menino aqui de noite, para ele ir lá amanhecer o dia e ir para a escola. E ainda o desgramado ainda não vai. Então, até nisso, a gente precisa pensar. E aí, gente, igual eu falei para vocês, a gente está indo e voltando para vocês perceberem que quando a gente for direto para os projetos, vocês perceberem isso que a gente está falando. Porque não adianta eu ficar lá ensinando vocês a escreverem se vocês não entenderem todos esses processos. Porque só vai escrever projeto quem entende de direito cultural. E eu não estou pedindo para você ser doutor ou doutora em direito cultural, não. Eu estou pedindo para você entender o que é básico. O que é básico em cultura, o que é básico para a gente é direito. Então a gente precisa assumir que cultura para a gente é direito. Então é direito meu manter o meu grupo, é direito meu fazer a minha comunidade ter acesso à cultura, é direito meu fazer a minha comunidade participar, é direito meu de montar esse projeto, é direito meu de poder circular com as minhas atividades, é direito meu de fazer uma feira cultural, é direito meu de vender os meus produtos culturais e ganhar dinheiro com isso, sobreviver com isso. É direito meu manter os mestres, as mestras da minha comunidade, valorizar essas pessoas da minha comunidade. Porque se eu não entendo isso, não adianta você fazer projeto, porque você vai bater na primeira barreira, que é quais são os objetivos do seu projeto. Que a gente vai ver aí na 4ª aula, eu acho. Vamos lá para frente, então. E aí, gente, quando a gente fala de direito, aí o pessoal do governo ou das estruturas pensa assim, olha, então tá bom, já que é direito para esse povo, então vamos pensar alguma coisa e como é que a gente vai fazer com que esse povo tenha acesso ao direito, que é o que eles estão cobrando da gente. Então aí a gente vai ter o que a gente chama de políticas públicas. Então você tem políticas públicas para a saúde, você tem políticas públicas para assistência social, você tem políticas públicas para a educação e você tem políticas públicas para cultura. Então a gente tem a chamada políticas públicas culturais, que a duras penas a gente tem brigado. Que a duras penas a gente tem andado nesses últimos anos. Né? E aí assim, graças ou não à pandemia, a gente conseguiu um salto muito grande com essas políticas culturais. E quando a gente fala de políticas públicas, gente, a gente está falando de direitos. E direitos se traduz em leis. Então, da pandemia para cá, a gente construiu vários arcabouços jurídicos e de leis, eu vou voltar para a luz que o homem olhou para mim com a cara feia, que a gente precisa entender, que a gente precisa brigar e que a gente precisa... é igual eu digo, ninguém é obrigado a saber de tudo, mas um pouquinho é. Um pouquinho de cada coisa você tem que saber. Porque senão você não vive. Eu sou uma pessoa totalmente ignorante para remédio. Se você me perguntar qual que é o remédio para dor de cabeça, eu vou falar para vocês, eu não sei. E não sei mesmo. Mas hoje eu sinto falta de não saber. Porque hoje eu estou um pouco só, então eu fico longe, aí eu fico assim, gente, o que eu vou tomar agora? O que fulano me dava? O que minha mãe me dava para tomar? Eu não sei. E tem uma caixa enorme de remédio lá em casa, e você fala assim, isso aqui serve para quê? Eu falei, não sei, meu querido. Não sei. Então aí a gente recorre ao Google, recorre a alguma coisa para a gente poder tomar um remédio. Mas eu estou dando um meu exemplo de não saber determinadas coisas. E isso, aí agora você imagina, se eu não sei nada da saúde, se eu não sei nada da educação, se eu não sei nada da cultura, se eu não sei nada da assistência social, se eu não sei nada para mim, então como é que eu vou querer brigar para os outros? Como é que eu vou querer brigar para a minha comunidade? Então, quando a gente pensar nas políticas culturais, a gente precisa entender de que políticas é essa que a gente está falando, de que leis são essas que a gente está falando. É chato de ler? É horrível de ler. É complicado? Eu já não acho. Eu sempre gostei, eu acho esse negócio chique. Eu acho assim,
parágrafo, artigo. Eu acho esse negócio tão lindo, acho tão bonito. Eles escrevem tão bonito. Eu acho. É bonito, gente. Às vezes não é compreensível. Aí eu vou concordar com vocês. É dúbio às vezes, não é? Aí tá lá numa linha lá, fala assim, quem pode? Aí pode. Aí depois ele começa a escrever um negócio assim, não, como assim? Mas você falou que podia, agora já não pode. Aí depois eles começam a falar assim, não, exceto o que estão na letra A, B e C do artigo do diabo. Aí você fala, agora acabou, tem que voltar lá no diabo. Aí você volta as folhas de novo para saber qual que era, porque você já não lembra mais. É complicado? É, mas é bonito. E vocês vão concordar comigo que é bonito, porque amanhã vocês vão ler. Eu vou trazer para vocês uns poemas, artigos para vocês lerem, para vocês entenderem, ter gosto pela coisa. É bom, eu gosto, vocês vão ver. E aí, quando a gente então fala de políticas públicas, a gente está falando de instrumentos criados pelo Estado, eu já falei isso, né? Para a gente fortalecer esse setor, então, para garantir que a gente tenha acesso àquilo que a gente já sabe que a gente tem acesso, porque é lei. Então, o Estado, o município tem que dizer assim, escuta, como é que eu tenho acesso a isso? E aí, então, a gente tem editais públicos, que são os editais com recursos disponibilizados por meio de seleção pública. Toda vez que você falar ler edital, significa estar selecionando alguma coisa. Está selecionando um concurseiro para uma vaga, está selecionando alguém para isso, para aquilo, e está selecionando projetos culturais. Só que aí a gente vai ter que entender que tipo de projeto é esse, que tipo de trem é esse, aí não é hoje, mas para vocês entenderem, então, que a gente tem esse arcabouço, que é os editais. A gente tem um fundo de cultura. Aí você tem um fundo de cultura municipal, estadual e nacional. E esses fundos de cultura, cada um com as suas especificidades, cada um com o seu fim. E aí cada fundo de cultura vai dizer aonde ele vai investir esse dinheiro, como vai investir esse dinheiro, a porcentagem disso e quantos projetos a gente vai poder usar com esse recurso. Tem fundos de cultura que a ideia é só ir aumentando. Então sempre você vai ter um valor maior. Era o caso de Goiânia, mas nunca aumentou. Sempre o prefeito dá um jeito de driblar a lógica do negócio, do processo. Também tem, para quando a gente chegar, como é que a gente tem acesso ao fundo? Via edital. Entendeu? Mas existem fundos de culturas também que são em outras modalidades. Por exemplo, verba direta. Quem pede, por exemplo, recurso federal, o dinheiro pode vir direto do fundo de cultura, através de emenda parlamentar, através de decreto presidencial, uma série de outras coisas. Mas só que cada fundo, igual eu disse, cada fundo tem o seu perfil, o jeito de ter acesso. Nós aqui em Goiânia temos acesso ao Fundo Municipal de Cultura e adivinham só, está aberto. Sabiam disso? Está aberto, dá uma olhada lá. Quem aqui segue o Instagram da Secretaria Municipal de Cultura? Levanta a mão. E vocês não viram isso lá, não? Pelo amor de Deus, abre aí esse Instagram agora, que eu vi que você estava olhando o celular. Olha lá que dia, até que dia que vai. Vamos olhar todo mundo junto aí, pega aí. Quem não segue, segue agora. Foi aí, Secult Goiânia. Porque também não tem fazedor de cultura que tem que seguir esses perfis, gente. Não tem como ficar de fora, não. Porque depois não vai saber mesmo, não. Fica aí seguindo só o povo da como é que chama aquela mulher, gente? Que eu esqueci o nome agora. Da Virgínia. Aí você sabe, negão. Fica aí seguindo a Virgínia, em vez de seguir coisa que presta. E agora o marido da Virgínia falou que é viado por quê, gente? Por hobby. Pronto, Secult Goiânia, olha lá. Aí vocês vão baixando aí, ó. Eu não sei o que tá acontecendo com meu celular, não, mas ele não quer... Ah, tá indo agora. Aí como eles postam muita coisa, mas o dia mesmo, aqui, ó, tá aqui, ó, achei já, ó. O dia que eles postaram foi... Se eu falar pra vocês que eu não sei o dia. Fala aqui? Ah, tá, pronto. Postou dia 5 de maio. Achou aí, meus lindos? Isso. É esse aí. Só que não é esse não, gente. Tem um depois.
Tem um aí antes, espera aí que nós vamos achar ele. Ele foi agora para o final desse mês. E aí, ele está aberto, esse edital. Aqui, eu achei ele aqui, ó. Não, não é esse não. Esse aqui é o do ciclo 2 da PNAB. Aí falou da Nossa Senhora Auxiliadora, o cronograma da PNAB. Eita, agora eu não vou achar, olha que droga. Mas enfim, vocês dão uma olhada, tá prorrogado, se eu não me engano, vai até dia 9 de julho. Mas confere a informação. Pronto, achei, até 19 de junho. Ó, postado no dia 3 de junho e ele vai até dia 19 de junho. Eu sabia, uai, senão eu ia passar vergonha aqui. Então, até dia 19 de junho, vocês vão poder escrever no edital do Fundo de Cultura aqui do nosso município, que é a nossa lei de incentivo. E aí você vai ter acesso a esses recursos também. A Lei Goiás e o fundo, né, nosso também já fechou. Tá para sair aí uma nova leva aí de editais de projetos que foram aprovados. A gente tem também, gente, chamadas premiações, que também é por edital também, onde você premia e financia iniciativas culturais, e aí com destaque e outras questões também. E a gente tem os programas de formação também, que são cursos, oficinas e capacitação também voltadas para essa área, que era o que a prefeitura deveria fazer, mas na verdade não está fazendo nada, não. Deveria descentralizar, deveria levar os editais para a periferia, deveria informar para as pessoas como isso funciona, deveria ter gente ali acessando, mostrando para as pessoas como ter acesso à plataforma, como ter acesso às questões. Então, tudo isso e mais alguma coisa, a gente vai poder ter acesso. A gente precisa ter acesso, né? Uma coisa que a gente tem brigado muito também é para a gente melhorar esses editais, como fazer esses editais, simplificar. A gente está falando muito também de busca ativa, que é pessoas para a gente buscar os grupos que estão nas comunidades periféricas, para que essas comunidades também entendam desse processo todo. E já é 8h40, é isso mesmo? Senhor da glória. E olha só, gente, eu falo demais, né? Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês vão falando, é mal de professor mesmo, ó. A gente tem algumas práticas que eu queria que vocês desenvolvessem com a gente. A gente vai até as 9 ou é até as 10? Senhor da glória, então corre no bagaço. Olha só, eu comecei falando e chamando a atenção de vocês para o território de vocês, para onde vocês estão. Então, lá no caderno de exercício de vocês, a gente vai ter 2 ou 3 exercícios. Um deles se chama Mapa Cultural do Território. E aí eu quero que você preencha aí com a sua realidade. Você pode preencher tanto aí como lá no final. Lá no final tem os exercícios. Mas o que eu quero que você entenda? Qual que é o nome do grupo e o tempo de atuação? Quem que você está fazendo projeto aqui para quem? Você está aqui hoje por quem? E qual é o tempo de atuação de vocês? Depois eu quero que vocês coloquem aí o território e o público participante de vocês. Quando eu falo território, gente, eu quero saber o bairro, eu quero saber a comunidade, eu quero saber a região, sabe? A região noroeste de Goiânia. Tá, mas a região noroeste de Goiânia é enorme de grande. Só a região noroeste dava outra cidade. Então, em que lugar que você está na região noroeste? Tente trazer isso assim, ao mais claro possível. E qual que é o seu público? Que tipo de gente que você trabalha? Ou com quem você trabalha? Ou com quem que você desenvolve? Ah, eu só trabalho com senhoras, eu só trabalho com crianças, eu trabalho com mamânica educando. Aí eu já tenho medo. Essa pessoa que fala que trabalha com todo mundo. Não existe projeto que trabalha com todo mundo. E eu vou provar isso para vocês. Então a gente tem um público. E eu quero saber que público é esse. Outra coisa que eu quero que vocês também colocam é o seguinte: quais são as principais atividades que vocês desenvolvem e quais são os desafios? Então, o que você está desenvolvendo lá hoje? O que você está fazendo lá hoje? Nas suas atividades lá. E o segundo momento, então, a gente tem aí as necessidades atuais. Que necessidades você tem? Ó, uma coisa é desafio. Entende isso? Outra coisa é necessidade. As pessoas confundem o que é um desafio e o que é uma necessidade. Vou dar um exemplo, caro. A minha necessidade aqui é ter um terreno. Até aí tudo bem. Todos nós temos dificuldade de ter terreno e tal. Mas e qual que é a sua necessidade nesse momento? Realmente é o terreno? Então, a gente precisa pensar nisso.
E é claro que eu quero que vocês levantam parceiros, né? Vocês não é sozinho no mundo. Ninguém é sozinho no mundo. Então, quem é que está lá ajudando? Quem são? Eu quero nome. Quero nome. Nem que se for o supermercado do seu José, você põe lá, supermercado do seu José. Mas eu quero nome. Então pode ser o Hélio, pode ser a Maria, pode ser o João. Eu quero saber quem são essas pessoas. E pode ser gente grande também. Como o Coroa de Pau, como quem mais? Ó, eu botando Coroa de Pau grande, hein, gente? Vamos lá. Depois a gente vai ter o exercício da árvore da cultura. Essa é massa, ó. Essa aqui, a ideia é a gente saber as nossas raízes, é saber os saberes tradicionais que a gente tem lá. E aí a gente vai ter de novo essas atividades atuais que a gente está desenvolvendo. E depois a gente tem os frutos, que é assim, ó, quais são os impactos desejados que o meu trabalho faz lá na comunidade. O que eu faço impacta em quem? O que eu faço trabalha, desenvolve alguma coisa com quem? Mexe com quem? Vocês já pararam para pensar nisso? Não, né? Ninguém, a gente nunca pensa para pensar e parar para pensar e dizer o que os nossos trabalhos atingem, como atingem as pessoas, entendeu? Quando a vereadora falava, eu ficava pensando assim, gente, se a gente tivesse dados numéricos, né, para saber se ela afirma que ela foi a mulher que mais entregou dinheiro para a cultura popular, quantas pessoas nós empregamos? Quanto de dinheiro rodou na mão do povo? Quanto que o comércio ganhou? Quantas pessoas nós alcançamos? Quem pegou esse dinheiro? Porque quando a gente fala de cultura popular, por exemplo, você pega os quadrilheiros, você tem uma infinidade de gente para pagar, né? Você tem a costureira, você tem a pessoa que faz o figurino, você tem a pessoa que faz o sapato, você tem a pessoa que faz só o negocinho da bichinha aqui, botar no cabelo. Quando você pega o teatro é do mesmo jeito, é figurino, é cenário, é adereço cênico, é o cara que ensaia, é a mulher que faz a coreografia, é os meninos que estão no teatro ensaiando, dançando, e a grande maioria desses também não ganha nada, né, para ensaiar, mas vamos supor que se a gente tivesse dinheiro para pagar para ensaiar, pensa, você está ganhando para ensaiar, olha que maravilha. Então, e aí os quadrilheiros que faz tudo isso e dança de graça, vocês já pararam para pensar? É o trem mais bobo que eu já vi na minha vida. Eu falo pra eles, não, isso é loucura. Entra num ônibus aí, louco da vida, 11 horas da noite, sai 3 horas, chega em casa da manhã. O que você ganhou? Nada, dancei. Eu fiquei assim pensando, meu Deus, meu Deus. Mas enfim, é cultura, o povo gosta. Eu também dançaria se eu gostasse, se eu soubesse, mas eu sou ruim. E aí, gente, uma dica prática que eu quero deixar pra vocês é o seguinte, ó, quanto mais clareza existir sobre a sua realidade cultural, mais fácil será construir o seu projeto consistente e acessar esses recursos públicos. Então não adianta você fantasiar. O que eu quero que vocês façam é esse trabalho mental de tentar entender e perceber que tudo isso que está em volta de você que é o seu projeto. Porque senão a gente começa a viajar na maionese mesmo. E aí a gente começa a pegar aqueles projetos mais doidos do mundo. Eu sou parecerista, a pessoa começa a viajar lá em Marte e traz uns dados e confunde as coisas e fala que fez e que não fez e que vai e que vem. E aí ela já começa a contar o cronograma do projeto dela num negócio que a gente só queria perguntar qual que era o objetivo. Era simplesinho assim. O que você vai fazer, meu amor? Só fala isso pro tio aqui pra gente entender. Aí ele, não, porque Jesus veio, Jesus vai, Jesus vem, e não sei o quê, e nós vamos fazer, e nós vamos fazer o quê? Vamos embora, desenvolve. Então, a gente precisa entender que quando eu tenho esse tempo de duração, quem participa do meu território, quais são as principais atividades que eu desenvolvo? Lembra que eu falei para vocês que a gente parte daquilo que a gente faz. Porque se você não faz nada, meu amor, você pode até ganhar, mas você vai entrar lá no fim da fila. Porque você vai ter que ser bom demais para provar para mim que você quer fazer uma coisa nova. Para mim não, né? Eu falo para mim, mas assim é força de expressão. Mas é para quem vai avaliar o projeto. Porque está muito mais próximo de vocês do que vocês imaginam. E aí a gente começa a criar umas caixinhas na cabeça da gente, umas caraminholas na cabeça da gente que a gente não desenvolve, né? E aí isso é muito importante. A gente está indo para os finalmente, faltam 10 minutos aqui no meu relógio, e eu queria ouvir de vocês alguma coisa relacionada ao que a gente já falou aqui hoje. Se é por aí que vocês estão pensando, isso está certo o que a gente desenvolveu até agora, é por aqui que a gente vai.
Se vocês tiverem algumas dúvidas também, ou que vocês gostariam de ver aqui, ou entender aqui, para essa semana eu também trabalhar com vocês. Pode ser? E aí vocês falam nesse microfone aqui, porque o homem fica bravo comigo lá, vocês não falar no microfone. Olha, fala você que tá de amarelo, que eu adoro amarelo, é minha cor. Bem, meu nome é Luzeni, eu sou a presidente da Associação Cultural do Samba e do Forró da Vila Nova. Tá aí uma questão. O samba e o forró é cultura popular. Ok. E o samba, quando eu falo, a gente só trabalha com samba de raiz e forró de raiz. Eu também sou congueira, sou da Folia de Reis, sou congueira em Pires do Rio e sou da Folia de Reis. Eu tô achando ótimo, mas uma coisa que eu achei super interessante, quando você fez essa junção de cultura e assistência social. A associação, então, entendi que ela tem duas vertentes. A gente apresenta música, mas nós temos o nosso projeto de responsabilidade social. E aí lá a gente doa fralda, doa cesta básica. Tudo bem. A gente tem a biblioteca solidária no mercado da Vila Nova. A gente Vou levar minha combiteca lá para você. Vai lá, está linda lá, tá um amor lá. A gente tem e a gente faz o samba solidário. Massa. Né? Agora, isso num projeto, ele entra como... Eu posso colocar ele lá e eu só fico com a parte da cultura? Vai depender do edital. E a gente vai falar sobre isso amanhã. Entendeu? Porque sempre como contrapartida, eu falo que eu faço o samba solidário. Ótimo. Né? É uma outra coisa. A gente vai entender sobre contrapartida também. O que é contrapartida? Então tá, eu acho... O meu que eu tinha que falar era isso. Ótimo, fechou. Aí, gatinho, você que tá com frio aí. Não, para com isso. Pelo amor de Deus, isso é sintoma de pobre. Olha que ar-condicionado bom desse. Eu sou Fernanda. Eu caí de paraquedas, viu? Ontem. Mas que assim, gente? É porque, assim, meu esposo está diretor de uma ONG. Legal. Mas é ambiental. Uhum. Mas nós estamos reformulando o estatuto. Maravilha. Ele não pôde vir hoje, mas ele vai estar amanhã. Ele é biólogo, né? A ONG é ambiental, mas estamos reformulando o estatuto e a gente quer inserir um projeto de capoeira de Angola. Legal. Então é isso. Assim, e anda muito junto, viu? Cultura, meio ambiente, Sim. educação. Tá a ONG bem dele próximo. já tem 20 anos. Ele trabalha com educação ambiental nas escolas. Taxidermista, os animais empalhados. Olha que legal. Quem que é? Sim, Aulus. Aurus. Eu acho que eu conheci ele lá ele morou em Trindade, no zoológico. Aulus. Ele é biólogo. Ele morou em Trindade um tempo. Eu acho que eu sei quem é, sim. Então, amanhã ele vem e é isso. Assim, então, eu estou começando agora. Eu não entendo e não conhecia, né? Então, eu vim para Não, mas então aprender. você chegou na hora certa. Vai ajudar demais o nosso biólogo. Obrigada. Pode vir, vem quente. A Cruella Devil. Você não vai falar, Cruella? Eu vou falar, gente. Boa noite, eu sou a Rosana. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Vocês estão... Precisa, meu amor, tá gravando. Fala aí pra Certo. nós. Porque esse povo é quando você falou... da Globo. Eu sou antropóloga. Olha! Eu sou antropóloga, minha área de pesquisa é saúde e alimentação indígena. Mas eu também trabalho, eu atuo como percussionista. Eu estou no Coroa de Pau desde 2017 e eu também atuo no Baque Sativa, que é o bloco de percussão que trabalha com o movimento da legalização da cannabis. E eu também participo do Desencuca, que é um bloco de percussão da área da saúde mental aqui em Goiânia, que já assim, tem assim, uma repercussão assim, bem grande, né? Uhum. Eu sou educadora... É um coletivo, não é? Inclusive. Isso, é um coletivo Desencuca. Eu sou educadora popular em saúde. Terminei uma especialização agora na Fiocruz. E, no momento, eu estou sem trabalho. Eu fui demitida do meu trabalho porque eu fiz o TCC e peguei uma dengue e... Entendeu? Bem-vindo ao clube. Mas o que eu quero trazer aqui... que você trouxe, que ficou muito forte para mim hoje, assim, é que a gente faz parte da cultura. Então, assim, quando a gente não tem condições de ter o acesso à cultura e
E isso é muito importante quando a gente está falando de uma classe popular. Sim. É uma questão de classe, De classe. porque eu comecei a fazer um balé contemporâneo no meu bairro com 7 anos de idade e depois, com 4 anos de idade, na escola, quando eu precisei pegar sapatilha de ponta, tinha que vir para cá O Basileu. pro Teatro Goiânia, não, desculpa, pro Teatro Goiânia, e isso significou o fim para mim. Minha mãe me tirou do balé. Então, eu com 7 anos de idade, eu não sabia o que era ter uma decepção tão grande na vida. Então, até hoje eu carrego isso comigo. Eu tenho que voltar a dançar, porque isso ficou muito forte para mim, né? E hoje eu trabalho com saúde mental e tudo, mas enfim, eu quero trazer isso. Como é importante a gente trazer a cultura para os locais onde as pessoas estão, né? Então, isso é muito forte, porque isso mexe com as crianças, isso mexe com a gente, né? E muitas vezes a vida vai tomando outras proporções e depois você não tem mais tempo de fazer aquilo. Verdade. Né? Então, assim, é importante para a saúde, né? Então, era só isso mesmo que eu queria falar. Obrigada. E eu já vou começar dando uma grande dica para vocês, gente. Os próximos editais que vierem agora, ele vai estar muito ligado ao meio ambiente e à saúde. Então, quem desenvolverem projetos voltados para o meio ambiente, projetos culturais voltados para o meio ambiente e para a saúde, vai estar na frente. Comece a pensar nisso. Vocês que já estão nessa área, de que forma? E isso não é fofoca, não. A ministra falou, a Márcia Hollenberg falou, são a ministra da Cultura e a secretária nacional de Cultura falou isso para nós num evento nacional. Os nossos editais vão ter parcerias agora com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Meio Ambiente, e a gente vai ter muito recurso para isso. Então a gente precisa se preparar. Fala, gatona. Vou falar rapidinho aqui. Meu nome é Suyara Artiaga, eu sou formada em História, sou ceramista desde 96. Olha que legal. E eu trabalho com escultura, né? E eu tenho um projeto que parece que ele não vai para frente, ele só fica na gaveta. Eu vim aqui no desespero Desengavetar. para ver se eu consigo, enfim, dar continuidade, que é fazer oficina de cerâmica para criança, porque tem uma lei que obriga as escolinhas a ensinar a história afro-brasileira para as crianças. Sim, tem mesmo. E eu tenho esse projeto, que é ensinar a história afro-brasileira através da oficina de cerâmica, modelagem. Olha que legal, hein? Gostei. Porque a modelagem está acabando, né? Depois que inventaram a impressora 3D, acabou. Então, eu quero não deixar morrer esse ensino, né? Então, meu projeto é mais ou menos esse. E tem anos que eu tenho esse projeto, esse sonho. Eu acho que eu vou morrer frustrada se eu não... Vai não, mulher. Nós vamos fazer esse projeto aqui. Pode deixar. Esse vai ser o meu compromisso com você. Então, de tirar assim, esse negócio do papel. Inclusive, o alemão falou que a gente paga caro para um produtor. Eu paguei para o projeto Escrito. não ser aprovado, porque ele esqueceu de juntar os documentos. Nossa. Essa foi a resposta Entendi. que eu tive. Eu paguei quase R$2.000 para ele fazer, e foi até uma mulher, né? E aí, a resposta deles lá no Bauru... Bauru, gente. Nervosismo. No Bauru, foi porque ela não juntou a documentação Necessário. completa. Uhum. Assim, enfim, foi a frustração. O meu outro segundo projeto que eu tenho é de reciclagem de pneus, que é o ambiental, que já chega nessa área, e a arte, que eu queria pegar os pneus. Eu já faço isso, não ganho nada, eu pego os pneus da rua, eu sou meio lixeira. Pego o pneu da rua. Só não pego pneu, mas... Pinto na minha casa, levo para os bosques, que lá em casa tem muito, e planto. Eu tenho meu viveirinho particular, que eu faço as mudinhas, eu mesmo faço tudo com meu dinheiro. E eu queria dar continuidade para esse projeto também, que chama Reciclarte. Legal. Então, eu combateria a dengue, que estaria pegando, né, pneus da rua. Nossa, dá para fazer muita coisa aí. Essas duas coisas que me frustram, eu tenho que fazer isso. Olha, gostei. Tá saindo coisas boas aqui. Falta lapidar algumas coisinhas. Mais alguém? O lindão que fica reclamando que eu não tô na luz. Agora eu vou ficar na luz, só porque você vai falar. O lugar da luz... Tô brincando.
Ô Hélio, maravilhoso, cara, sua apresentação incrível. E a gente esteve nas conferências Nacional de Cultura e eu queria saber, porque eu estava fazendo a cobertura, mas eu não pude acompanhar tudo que aconteceu de fato, né? Mas eu lembro de ser debatido sobre a questão de realmente a verba do Ministério da Cultura, as verbas destinadas, seriam bem focadas na cultura popular. É isso mesmo? Procede esse caminho? Procede, sim. Então, todos os editais da PNAB municipal e estadual, ela teve uma porcentagem de que 30% dos projetos a serem selecionados tem que ser da cultura popular. Tem que ter vínculo com a cultura popular. Agora, gente, uma coisa está lá no papel, lembra? É direito. Outra coisa é a briga disso e a gente poder fiscalizar isso e saber como é que isso vai rodar. Por enquanto, a gente não sabe ainda, porque não saiu o resultado. Mas hoje, 30% do recurso dos projetos aprovados tem que ser ligado à cultura popular. E a gente acredita, pelo que a gente vê no mercado, né, a gente conversa muito, tem muitos projetos escritos para a cultura popular. Agora, basta saber se eles estão lá naquelas 4 linhas, né, que é o que a colega falou. Não entregou a documentação, está fora. Não entregou isso, está fora. Não entregou aquilo. A gente ainda tem uma vantagem que na PNAB você olha primeiro o mérito cultural. Isso facilita muito. E eu vou explicar isso para vocês também, para quem está chegando agora, quem não entende, mas amanhã a gente vai falar muito sobre isso também. Então, sobre o que é mérito cultural. É assim, é saber se o seu projeto realmente vale a pena. Aí depois a gente olha se você tem documentos, se a sua planilha está boa, se isso, se aquilo. Porque a ideia era que a gente pudesse chamar você e falar assim, olha, seu projeto é lindo. Agora a gente precisa resolver algumas questões aqui. Então você muda isso, muda aquilo, vamos tirar um pouquinho aqui da sua planilha orçamentária que você está querendo muito e resolve e está valendo. Mas não é bem assim que o barco funciona, mas a ideia é essa. Fala, gatíssima. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Raíssa, vou estar com vocês aqui na sexta. A gente vai falar um pouquinho sobre instrução digital, organização de documentos de forma digital, um fluxo de trabalho que a gente não perca documentos, que a gente consiga organizar isso de forma sistêmica e de forma em catálogo, para que quando a gente vá subir a documentação, não falte, né, naquele nosso sonho possa ser concretizado, porque muitas vezes, pegando o gancho dessa história que o Hélio está falando aí com vocês desde o início da noite, a gente às vezes monta uma ideia linda, a gente tem uma ideia maravilhosa, potente, com muita pujança, mas a gente esquece o básico, que é organizar o que não pode faltar, que no caso, assim, toda ideia ela é viável, mas se você não tiver a base legal, igual ele falou, não tiver uma noção de direito, do que é pedido, documentos que são preenchidos, isso pega a nossa ideia e dilui, deixa ela mais distante até o próximo edital. E existe, esqueci seu nome, não é se você vai aprovar, é quando você vai aprovar. Porque uma hora você vai aprovar. É na insistência, é no erro, é na perca do documento. É nesses momentos. E a gente está aqui para ajudar vocês a descomplicar. O Hélio falou muito bem. Acredito que nos próximos dias vocês vão ter uma vivência ainda maior com ele. E eu vou fechar junto com o Piva. Vou falar um pouquinho desse fluxo de trabalho, de organização. E algumas dicas ali para como aprovou, vai ter que prestar conta do que chegou para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E das ferramentas que a gente tem no bolso que ajudam nessa prestação de contas, que é o nosso telefone. Eu fico feliz de ouvir as histórias de vocês aqui. Espero contribuir na sexta-feira. É isso. Então, eu estou muito feliz. Primeiro, porque vocês são poucos. Vocês imaginam se eu tivesse 200 e tantas pessoas aqui, gente, para poder acompanhar? Então, assim, eu fico feliz porque vocês são poucas. Vai ser fácil da gente poder desenvolver projetos mesmo, de verdade. De ser parceiro nessa construção. Ah, você quer falar, né? Perdão, amigo. Não, mas pode ir. Pode falar. Pessoal, boa noite. Meu nome é Cláudio. Estou aqui no apoio ao evento e queria convidar vocês a convidarem parceiros para poder estar com a gente aqui durante a semana. A gente tem uma agenda, temos espaço para poder trazer outras pessoas para que aprendam com o Hélio, aprendam com a equipe do Piva, a Raíssa. Vai ser uma semana muito produtiva para todos nós. Então, vocês estão liberados para trazer acompanhantes, trazer pessoas para estarem aprendendo com a gente aqui também. Eu ia falar justamente isso também, gente. Nós somos convidados a trazer mais gente. Então, lá do nosso amigo biólogo, tem que vir mais gente. Lá do samba, tem que vir mais gente. Eu sou do Fórum Goiano do Forró. Estou lá junto com o Rodrigo Araújo, com a molecada lá brigando.
Tivemos uma briga boa com o Arraiá do Bem, né? Que não tem forró, né? O Arraiá do Bem tem só sertanejo. É um arraiá muito doido esse nosso. E a gente está nessa luta também, então eu participo muito, eu brigo muito, gente. Eu gosto muito de brigar, eu sou muito brigão. Vocês vão, quando falar, o Hélio é o brigão, é ele mesmo, ninguém mentiu, não. E dizer para vocês o seguinte, gente, olha, tem coisas, eu já disse, tem coisas que a gente não sabe. Ok, tá tranquilo. Mas a gente entende. Agora, se eu não sei, a gente tem que chamar alguém que sabe. Eu não sei mexer nada de tecnologia, então eu tenho que ter alguém que sabe mexer com o celular, que sabe mandar e receber as coisas, que sabe encaminhar, que sabe, por exemplo, igual eu não sei, que dia que postou, aí a menina gritou lá, olha lá embaixo, falei, achei. Então, assim, mais ou menos a gente sabe como é que é o processo, a gente tem que saber, entendeu? Eu falo meio doidinho assim, gente, mas eu acho que eu acerto em algumas horas. Então a gente precisa, se não sabe, não tem problema, então tem que chamar o moleque que tá lá com a gente todo dia olhando o diabo desse celular. Eu falo, não, você vai aprender porque você vai fazer pra mim, eu não sei. Entendeu? Na companhia a gente tinha os meninos que sabiam fazer vídeo, sabiam fazer tudo. Então vocês vão aprender, porque amanhã ou depois vocês vão estar na ficha técnica recebendo dinheiro para isso. Pode ser ator? Pode, mas pode fazer vídeo também. Pode editar vídeo também, não tem problema. Pode achar um... Eu perdi um ator e ganhei um social media. Entendeu? O moleque é top da galáxia. Hoje está me deixando, já não quer mais trabalhar comigo, porque arrumou uma outra mulher aí para poder fazer serviço de... Como é que chama? Apartamento, sabe? Filmar apartamento. E aí está pegando esse negócio de apartamento, agora está virando uma novela. A mulher aluga, vai vender o apartamento chique. Aí a mulher vai lá, contrata ele vai lá, filma esse apartamento, a mulher entra, sai, abre a porta, fecha a porta. Eu falei, mas aí pra mim, não, mas é porque eu tô ganhando dinheiro aqui, né, tia? Eu falei, desculpa. Fazer o quê, né? Eu ensino a pessoa vai embora. Mas aprendeu com a gente, entendeu? Então eu acho que a lógica é essa. A gente precisa olhar pro quintal da gente, saber quem é que tá com a gente. Por isso que eu quero que vocês levantem nomes, porque nós vamos precisar deles amanhã. Amanhã tem tarefa de casa. Se esses nomes não tiver aqui amanhã, castigo. A gente tem as tampinhas ali fora. Milho, alguma coisa nós vamos ter. Gente, amanhã eu espero vocês. É o nosso segundo encontro. E aí a gente vai falar sobre editais públicos e captação de recursos. Beijo, me liga, diz que me ama e desliga. Tchau, tchau.